Amém? Vamos ler lá no telão, ficar uma leitura bem, né? Todo mundo acompanhar. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Glória a Deus. Sentem glorificando a Deus, exaltando, Ele está nesse lugar. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Vindo, que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu já ministrei essa palavra, acho que eu comecei essa campanha, né, pastora? Eu iniciei e tenho a honra de terminar. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, o grande eu sou. Aqui nós vamos ver nesse texto, irmão, a murmuração de um povo que tinha saído do Egito, estava ali no deserto murmurando, e eles estavam amargos, como Mara. Eles vão chegar diante do lugar onde a água era amarga, e foi dado o nome para aquela água de Mara, onde Abraão vai pegar um galho de uma árvore, bater naquele rio, para que a água fique doce, para que eles possam tomar. Mas nós vamos ver que a amargura dessa água não era só da água, mas era a amargura que estava no coração desse povo. Esse povo estava amargurado. A enfermidade deles não era uma enfermidade que se podia ver, mas era uma enfermidade psicossomática. Só eles sentiam a amargura, um desejo de voltar para trás, lembrando de pepino, de tanta coisa que tinha deixado lá atrás, no Egito. E não é diferente muitas vezes conosco. Nós somos lavados, remidos pelo sangue de Cristo. E aí, às vezes, nós pensamos ainda no nosso passado. Parece que era melhor lá, quando eu não era crente, era mais fácil. Mas eu venho te dizer, nesta noite, amados, é mais fácil aqui. Porque aqui o grande El Shaddai está te dizendo, olha, aquelas enfermidades que eu coloquei antes lá no Egito, nunca acontecerá com vocês. Eu jamais lançarei elas sobre vocês, porque eu sou o Deus que te sara, o Deus que te cura, o Deus que te liberta. Eu sou o grande El Shaddai, o grande eu sou o Todo-Poderoso. Eu tenho poder para levantar, para ferir, para curar. E eu estou aqui dizendo, olha meu filho, se você ouvir a minha voz atentamente, e atentamente me ouvir e obedecer os meus mandamentos, seguir os meus estatutos, guardar tudo no seu coração e ser fiel, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, você está arrastando, mas está perseverante. Eu te dou saúde, eu te curo, eu te saro. E enquanto você vem aqui, eu também curo os que ficaram lá. Rabai, decanta lamanai. Porque a medida que eu dou não é como a que o mundo dá. A minha medida é recalcada, sacudida e transbordante. Quando eu derramo saúde sobre alguém, eu derramo saúde sobre a casa toda. Mas quando a pessoa é desobediente, nós vamos ver que o povo do Egito, que hoje o mundo representando, o nosso mundo hoje, é o Egito aí fora, cheio de idolatria, cheio de tudo que não presta. Quando um da família adoece, pode reparar que a família toda vai cair na mesma enfermidade. É uma hereditariedade. A pessoa tem um câncer, aí depois o filho tem câncer, o neto tem câncer, o bisneto tem câncer. É um negócio assim que vai de geração em geração. Mas nós não, nenhuma condenação há. Está lá em Romanos. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nós já fomos lavados e remidos, e esse passado nós deixamos para trás. E às vezes nós olhamos um para o outro e pensamos assim, mas por que o Senhor está falando isso para esse povo? Por que Ele está falando do Egito? Que as enfermidades de lá não vão se colocar sobre nós, se nós obedecermos. E Ele vai nos dizer assim, ó, lá em Êxodo 23, 25, Ele vai continuar falando para nós que Ele é um Deus maravilhoso. Serve ao Senhor. Mais um mandamento, servireis ao Senhor. E Ele abençoará também o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio toda a enfermidade. Ele continua lançando bênçãos sobre nós e falando, mas aqueles que estão lá fora, que não me servem, sobre eles as mesmas pragas estão. Reagindo e fazendo as mesmas coisas que fazia no passado, porque eu não tirei as pragas da terra, elas continuam na terra. Eu tirei foi vocês, eu escondi foi vocês. Sabe onde vocês estão escondidos? No sangue do meu filho. Eu cobri vocês, eu escondo vocês. A minha palavra foi louvada que é escudo e broquel. Aquele que guarda a minha palavra, ele tem um escudo, todo dardo inflamado, toda seta maligna cai por terra. É bloqueado toda a ação das trevas contra os meus filhos. Mas quando nós nos desviamos desse caminho e achamos que é bonito ficar no Egito,
Aí nós acarretamos as enfermidades que eram para o Egito, ou seja, que era para o mundo e não para nós. Nós vamos lá buscar o que não é para nós. Mas Deus hoje manda te dizer, levanta a tua cabeça, porque até mesmo do Egito eu sou misericordioso e me revelarei a eles. Eu vou me revelar ao Egito, eles vão me conhecer, porque nenhuma alma na terra ficará sem me conhecer, sem ouvir falar de mim. Pode até se perder, mas não é por falta de ter ouvido a minha palavra, porque eu estou preparando vocês para levar a minha palavra. Decalabai, derabaçu e decanta, porque é assim que acontece. Eu desci do céu e fiz homem, e comecei a ensinar. Eu fazia e ensinava, agora vocês vão fazer e também vão ensinar. Acabaram de orar para as crianças, para quê? Para que elas também aprendam, para que amanhã elas façam e ensinem as novas gerações, porque a minha igreja, nenhuma arma contra ela prevalecerá, porque eu sou o Deus que saro, o Deus que curo, que capacito, decanta labai, ridou que me assume, decanta lamanai. E aí nós ficamos às vezes, irmãos, olhando uns para os outros e pensando, ah, mas o meu irmão vive dessa maneira, ah, mas a minha irmã está enferma ali dessa maneira. Mas se você tem que prestar atenção, amados, é no restante da casa, é no restante da família. Às vezes aquela irmã está